Mesmo não podendo viver por aquilo que sentimos, quando nós passamos por adversidades, não podemos, queridos, esconder como as nossas emoções ficam abatidas. Mas são em momentos assim que nós precisamos lembrar que o nosso Pai Celestial, ele permanece sendo a melhor pessoa para compartilhar aquilo que nós estamos sentindo e como isso tem nos afetado. Nós não precisamos e não devemos, queridos, ter vergonha de contar as nossas angústias, de expor as nossas emoções ao Senhor. Sabe, porque é impossível se relacionar com Deus sem desenvolver um diálogo com Ele. E mesmo Ele sabendo de tudo aquilo que passamos e a maneira como nós estamos nos sentindo por dentro, ainda assim, precisamos contar a Ele. Desabafar é algo extremamente libertador. E quando nós temos um problema e conversamos com alguém que confiamos, nós ficamos mais leves, não é verdade? Nós podemos receber dessa pessoa um aconselhamento de sabedoria, consolo, encorajamento. Agora, imagine quando nós decidimos desabafar com o nosso Deus, que além de ser o nosso Pai, Ele é o nosso melhor amigo. Queridos, nós sabemos que não podemos viver por aquilo que sentimos, mas tudo aquilo que sentimos é necessário que seja compartilhado com o nosso Pai, porque somente dessa forma nós vamos receber dele refrigério, sabedoria e direcionamento. E no devocional de hoje, o Espírito Santo separou uma mensagem com o tema: Aprenda a contar ao Senhor as suas angústias. Olá, queridos, hoje é sábado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um devocional do Refrigério. E hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 39 e vamos ler juntos a parte A do versículo 12, onde a palavra diz assim: Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento. Aleluia. Amados, no livro de Salmos nós encontramos em Davi o exemplo de alguém que não tinha vergonha ou medo de contar ao Senhor como é que estavam as suas emoções. Nós vemos que Davi ele rasgava o coração. Nós encontramos nas falas de Davi, nos Salmos, alguém, queridos, que enfrentava angústias terríveis, mas que constituiu o Senhor como seu lugar de desabafar, lugar de direcionamento, lugar de refrigério. E sabe, sempre que depois Davi, ele desabafava com Deus, nós vamos perceber uma prática dele, ele começa a exaltar o Senhor. O Espírito Santo toma, preenche a vida de Davi e ele começa a anunciar a bondade de Deus, a bondade que o perseguia durante toda a sua vida. E amados, isso acontece conosco também quando nós decidimos fazer a mesma coisa. Nós aprendemos com Davi a sermos pessoas de verdade. Ei, o Senhor te diz hoje, você é gente, você é humano. Você precisa expor as suas emoções, expor como está a sua alma ao seu Deus. Ninguém, queridos, é super crente, é super espiritual, que não passe um dia de tribulação emocional. Amém? Então, expor as nossas fragilidades, as áreas que nós precisamos de auxílio do Senhor, desabafar com Ele, isso não é vergonhoso, queridos. Isso é uma necessidade de sobrevivência espiritual. Amém? Então, mesmo sabendo que nós não podemos viver por sentimentos, nós podemos contar com o nosso Pai e Ele vai ouvir aquilo que nós estamos sentindo. É diferente de fazer confissões diárias de exaltação a um problema. O lugar do desabafar com o Senhor é conversar com Ele. E depois daquela conversa, somos nós que somos fortalecidos e direcionados. E aquele problema fica com o Senhor. E nós não vamos estar exaltando mais a Ele. Amém? Então, creio que Davi ele foi chamado de homem, querido, segundo o coração do Senhor, porque não somente o quebrantamento que ele tinha, a humildade, a adoração que ele entregava ao Senhor, mas porque ele amava ser uma pessoa na presença de Deus. E sabe, queridos, o Senhor não está procurando religiosidade. Ele está procurando gente que sabe o quanto é frágil, o quanto é limitado e o quanto carece dele. Então, seja gente na presença do Senhor.
seja um ser humano na presença de Deus. Amém. Hoje, queridos, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas elas se escondem, né? Elas se escondem numa capa, elas se escondem atrás de máscaras, mas eu e você somos chamados em Cristo Jesus para cada dia, né, deixar que a palavra renove o nosso pensamento, a nossa alma e que possamos parecer mais e mais com o nosso Senhor. Não somos chamados por Deus para nos esconder, para esconder as nossas fraquezas, para esconder a nossa necessidade dele. O mundo ele tem uma cultura, sabe, de que as pessoas elas precisam ser independentes de todas as coisas. Não estou aqui dizendo que ser independente não é importante em alguns aspectos da vida, porque a gente não precisa e não deve andar em apego emocional e outros tipos de apego. Mas o mundo ensina que, sabe, as pessoas elas têm que exaltar o ego, exaltar muito a si mesma. E queridos, dessa forma o homem esquece que aquele que o criou é que sabe exatamente o que cada um precisa. Amém? Então, ir para o lugar onde nós desabafamos com o nosso Criador é manter um coração como de Davi, quebrantado, humilde, um coração de adorador, sim, porque a adoração é um estilo de vida. Adoração não são canções que nós cantamos a Deus, mas é uma vida que nós temos que exalta ao nome do Senhor em todas as atitudes, inclusive reconhecendo as nossas fraquezas e a nossa necessidade de auxílio divino. Então Davi ele foi chamado homem segundo o coração de Deus porque ele amava a presença, porque ele na presença era um homem, era humano e mostrava suas fragilidades ao Senhor. Ele decidiu não se esconder numa capa de orgulho de super-herói. Amém? E nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos viver pela fé, mas jamais vamos esconder as nossas fragilidades. No tempo da angústia, nós vamos decidir ir para o lugar secreto. Amém? E contar ao Senhor aquilo que está se passando em nossa alma, com as nossas emoções. E queridos, quando nós somos sinceros com Deus nesse ambiente de conversa com Ele, de relacionamento com Ele, Ele mesmo vem com um bálsamo de libertação, de cura nas nossas emoções. A direção do Senhor, ela chega com leveza através da palavra. Então, amados, hoje o Espírito Santo, ele está nos levantando, nos encorajando, nos levando a dizer ao nosso Pai como nós estamos nos sentindo diante das situações que estamos enfrentando na vida. Amém? Situações que estão tentando roubar a nossa alegria, a nossa paz. O Espírito Santo está nos encorajando a ir conversar com o nosso Deus, expor as nossas fragilidades, expor os nossos sentimentos. E depois que esse desabafo for feito, no momento que o Senhor escutar, Ele vai te fortalecer. Ele vai receber essas cargas pesadas que você está levando na tua mente, na tua alma. E Ele vai entregar o fardo de Jesus, que é leve e suave. Amém? Então, que hoje você receba essa palavra no teu coração. A religião, ela vai nos dizer, queridos, que se sentir angustiado é pecado. Mas o nosso Salvador, antes de ir para a cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele ficou angustiado até a morte, mas que ele venceu a morte. E aquela angústia que Jesus passou, aquela aflição na alma, nos sentimentos, foi para nos substituir também na cruz, nesse setor da nossa caminhada. Então Jesus, ele já venceu o poder, sabe, a ação da angústia, e nós podemos desfrutar da vitória que ele já nos entregou. Então desabafe com o Senhor e seja cheio da graça dele, para não desfalecer no meio das lutas, porque você não foi feito para desfalecer, para desistir. Você não é uma mulher que vai parar no meio do caminho. Deus te levantou como uma coluna na tua casa, diz o Senhor, e você vai avançar, porque o tempo da mudança é chegado na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu favor. Espírito Santo, muito obrigada, porque verdadeiramente ouvir ao Senhor traz refrigério, traz direcionamento, traz mudança de condição nos nossos dias. Eu oro, Pai, para que cada pessoa que chegou aqui nesse devocional de hoje saia daqui com o coração pronto e disponível
para nutrir esse relacionamento com o Senhor de diálogo, de desabafar, de conversar e de apresentar as angústias, as tristezas, na convicção de que o Senhor é o bom pastor que cuida das nossas almas, que o Senhor tem a melhor solução, o melhor direcionamento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas tuas intervenções sobre a vida dos teus filhos hoje. Aquilo, Senhor, que tem afligido a vida de cada pessoa que entrou aqui nesse tempo devocional hoje, que seja eliminado na autoridade do teu nome, Jesus Cristo. Eu oro pelo teu fortalecimento, Senhor, sobre mulheres que estão aqui cansadas, Senhor, e circunstâncias familiares. Fortalece essas mulheres, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse devocional de hoje e cremos, Pai, que essa palavra já está em operação em nossas vidas. Nós vamos colher frutos. E assim como Davi escolheu colocar diante de ti tudo aquilo que ele passava e depois te bendizer, nós escolhemos dessa forma agir a partir de hoje, Pai. Nós não iremos mais ficar com situações entaladas, guardadas, mas nós vamos buscar ao Senhor e vamos desabafar contigo na certeza de que o Senhor irá se mover ao nosso favor. Oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como é bom aplicar o nosso coração para ouvir a Deus, como é bom ouvir a Jesus Cristo, como é bom ser tocado pelo Espírito Santo. E nós vamos entregar ao nosso Pai a nossa confissão de fé, com base nessa palavra que ele trouxe hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu amo desabafar com o meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Que possamos fazer dessa prática, queridos, um estilo de vida. Você tem um melhor amigo te esperando. Você tem alguém que você pode contar em todos os aspectos. E se nesse momento você tem algum pedido de oração que deseja deixar aqui para a intercessão do canal, não saia desse tempo sem escrever nos comentários abaixo. Que você tenha um sábado abençoado. Compartilhe esse tempo, se essa palavra te edificou. Nos ajude assim a espalhar as boas novas de Cristo Jesus. Com a permissão do Senhor, nós nos encontramos hoje aqui, no nosso próximo momento de oração. Fica na paz, um forte abraço e até lá.